Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. As leituras bíblicas que foram escolhidas para o culto de hoje são leituras especiais, visto que nós vivemos um domingo de festa, de celebração, em que lembramos os 82 anos de fundação de nossa congregação, mas também nesse mês de setembro estamos lembrando os 77 anos de dedicação desse templo ao Senhor. E dentre as leituras deste culto, eu quero destacar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31, em que destaco o primeiro e o último versículo. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com tremidez anunciavam a palavra de Deus. Que Deus abençoe esta palavra e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, estamos hoje alegres, felizes por estarmos em festa e podermos celebrar as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Todos nós, de certa forma, fazemos parte de um grupo social. Todos nós temos ao nosso lado um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas a quem eu recorro nas horas, nos momentos de dificuldades, com quem eu compartilho, por exemplo, uma boa notícia. Um grupo que ouve as minhas necessidades e aflições, um grupo que compreende as minhas tristezas, os meus problemas, um grupo que se alegra comigo e que também chora comigo. Dentre esses grupos, nós podemos destacar a família, em primeiro lugar, ou um grupo especial de amigos, ou colegas de trabalho, ou também, quem sabe, nós temos grupos muito específicos, o grupo do futebol, ou o grupo da cervejinha, ou o grupo do lazer. Há muitas pessoas que não têm grupo. Há muitas pessoas que não têm com quem repartir as suas dúvidas, os seus problemas e nem as alegrias também. Há muitas pessoas que nem conseguem ser ouvidas nos seus próprios lares, pelos pais, pelo cônjuge, pelos filhos ou pelos irmãos. E há ainda aquele grupo dos sem tempo para ter grupo. Há aqueles que não têm grupo, que vivem isolados das pessoas e até vivem isolados também de Deus. Qual é o nosso grupo? O texto, a leitura de Atos dos Apóstolos, mostra qual foi o grupo de Pedro e João. Qual foi o grupo que os ouviu, os compreendeu nas necessidades, o grupo que orou com eles, o grupo que se alegrou com eles e que também os encorajou para continuarem a sua tarefa de missionários? O texto de Atos, ele está num contexto em que Pedro e João são presos após terem curado uma pessoa que estava à porta do templo de Jerusalém. Após a realização desta cura, Pedro transmite uma mensagem, faz um sermão para as pessoas que ali estavam, especialmente anunciando que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. E eles foram presos por isso. Mandou-se ou exigiu-se que eles se calassem.
Mas como havia também uma grande multidão que queria aqueles homens soltos, as autoridades decidiram soltá-los, exigindo que eles ficassem calados. E eles foram soltos, depois de 1 ou 2 dias presos. Saíram da prisão e vocês sabem para onde eles foram? Nós poderíamos imaginar que eles fossem correndo para casa, para o seu lar, para a sua família, para a esposa, ou para o convívio familiar. Mas surpreendentemente o nosso texto não afirma isso. O nosso texto, ele diz que quando eles saíram da prisão, após serem soltos, diz o texto, eles procuraram os irmãos. Ou numa outra tradução, eles foram para os seus. E na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz assim: eles voltaram para o seu grupo. E qual era o grupo deles? Os irmãos da fé, a igreja. Foi exatamente para o seu grupo de irmãos na fé, para a sua família da fé, que eles se dirigiram e a quem eles relataram tudo o que tinha acontecido. E o nosso texto então diz que juntos eles adoraram a Deus, juntos eles estudaram e ouviram a palavra de Deus, e finalmente juntos eles oraram assim: Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E diz o texto bíblico que quando terminaram de orar, tremeu o lugar aonde eles estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vocês já pensaram? O que seria de Pedro e João se eles não tivessem tido o apoio daquele grupo? Se eles tivessem que enfrentar toda a situação de prisão, de perseguição sozinhos? Já pensaram o que seria de Pedro e João se eles não tivessem alguém para compartilhar as suas preocupações e também as alegrias de poderem anunciar a Jesus Cristo? Vocês já pensaram o que seria do trabalho dos apóstolos se eles não tivessem um grupo onde podiam se recolher, um grupo onde eles se sentissem acolhidos para cantar, para orar, para ouvir a palavra de Deus, para viver a sua fé? O texto bíblico diz que aquele lugar tremeu. O que significa isso? Tremeu porque Deus estava presente naquele grupo. O Cristo vivo fazia parte daquele grupo. Aquele grupo que estava ali reunido não era um grupo qualquer, era um grupo que contava com Jesus, com a força de Jesus, que venceu a morte, que tinha vencido os seus inimigos, que tinha vencido tantos obstáculos. E quando aquele lugar treme, é como se Jesus tivesse dito para aquele grupo: vão em frente, eu vou estar sempre com vocês. Como eu disse no início, todos nós que estamos hoje aqui reunidos fazemos parte de algum grupo social, seja família, seja grupo do trabalho ou de amigos. Hoje nós estamos reunidos aqui. E estamos reunidos aqui num grande grupo, e é muito bonito nós estarmos reunidos hoje aqui num grande grupo. E esse grupo hoje está reunido de maneira especial aqui para uma festa. O grupo que está reunido hoje aqui não é um grupo simples de amigos, porque os amigos podem se encontrar também lá no clube, os amigos podem se encontrar em família, os amigos podem se encontrar numa festa de aniversário. Nós estamos hoje aqui porque o nosso grupo foi fundado há 82 anos, quando Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Apesar de nos registros desta congregação constar uma lista de nomes de pessoas fundadoras da comunidade evangélica luterana da Paz, na verdade esse grupo passou a existir não
Esse grupo passou a existir porque, há 82 anos, um grupo se reuniu em torno da palavra e em torno dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Ao longo de 82 anos, a Celpaz foi um grupo de apoio, um grupo que fez e continua fazendo parte da história de muitas vidas, das vidas da maioria de nós que estamos aqui e somos membros desta congregação. E aí eu pergunto, o que há de especial nesse grupo? Ele tem algum significado para nós? Ele tem algum sentido para nós? Sim, ele tem. Esse grupo é especial para nós porque ele preenche carências e ele atende às nossas necessidades mais básicas. E esse grupo é especial porque ele tem um propósito definido na cidade que nós vivemos, no mundo que nós estamos. E eu gostaria de compartilhar e de responder para vocês exatamente o que nós podemos concluir que há de tão importante nesse grupo para ele fazer parte das nossas vidas. A primeira coisa importante desse grupo é que, como eu disse, nós não somos simplesmente amigos, nós somos uma família. E quem pertence a esta família tem um sentimento de pertença realmente. Porque nós não fazemos parte desse grupo por questões de corpo, ou por questões de cultura, ou por posição social. Nós fazemos parte desse grupo porque fomos chamados e escolhidos por Jesus Cristo através do batismo. Nós que estávamos dispersos, nós que éramos como ovelhas sem pastor, nós que estávamos afastados da comunhão com Deus, nós fomos acolhidos através do batismo. Não importando a nossa cor, a nossa posição social, não importando quem nós éramos, simplesmente nós fomos aceitos, amados e acolhidos por Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque apesar de nós sermos diferentes, e muito diferentes um do outro, ao mesmo tempo nós somos iguais. Os membros que foram recebidos nesta congregação mais recentemente têm os mesmos direitos e são iguais àqueles membros que já se sentam nos bancos desta igreja há 40, há 50 ou há 60 anos. E não é isso que acontece em outros grupos que nós vemos no mundo. Porque nós somos acolhidos como família. E como família nós todos somos iguais, recebidos pelo batismo em Cristo. E é exatamente nesta comunhão de família que nós adoramos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que até para muitos que fazem parte desse grupo, talvez esse grupo seja um grupo um pouco estranho. Alguns muitas vezes não se sentem à vontade de estarem aqui, talvez por não valorizarem o significado e a importância do dia. Mas é importante nós sempre lembrarmos, meus irmãos, que nós vivemos numa grande cidade. Uma grande cidade que, apesar de estarmos cercados por milhões de pessoas, a característica de uma grande cidade é nós vivermos uma vida solitária. Apenas um no meio da multidão. E é consolador. Nós sabemos que pertencemos a uma família, a um grupo, e que é o grupo da fé. Um segundo motivo muito especial para nós fazermos parte desse grupo é que nós temos necessidade da verdade, necessidade de consolo e necessidade de vida. Nós vivemos em meio a um mundo com muita falsidade, com muitas distorções. Um mundo em que, na verdade, a verdade está em cada um, porque a verdade é uma coisa relativa para o mundo que nós vivemos. E nós estamos acolhidos e fazemos parte de um grupo onde se fala a verdade, onde se vive a verdade.
onde se transmite consolo e onde se encontra sentido para a vida. Porque verdade, consolo e sentido para a vida nós só encontramos ali onde está a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que é fundamento para as nossas vidas. E aqui no nosso grupo, é um grupo em que não se bajula um ao outro. É um grupo em que se fala a verdade. É um grupo onde nós temos uma palavra que mostra quem realmente nós somos, pela pregação da lei. Uma palavra que se fala a verdade e uma palavra que nos mostra quão pecadores e imperfeitos nós somos. Apesar de muitos talvez quererem se achar bons, honestos, trabalhadores, bons chefes de família, boas mães, mas aqui se fala a verdade. E a verdade é aquela que aponta para a nossa natureza pecaminosa, corrupta, de imperfeitos. Mas aqui se anuncia consolo também, porque a palavra que é anunciada aqui, ela anuncia perdão para o necessitado, perdão para o penitente, ela acolhe, ela traz respostas, porque aqui no nosso grupo nós encontramos Jesus, a fonte da água viva. Aqui nós encontramos a água que mata a nossa sede espiritual. Aqui nós encontramos Jesus, o bom pastor que deu a sua vida, o bom pastor que não nos abandona. E é por isso que é importante nós estarmos reunidos em torno da palavra que ensina, que guia, que nos mostra os desígnios de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, da verdade, de consolo e de um sentido de vida. No nosso grupo, a palavra nos aponta o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E por isso é especial que nós façamos parte desse grupo. Nesse grupo nós vamos encontrar também uma outra coisa muito importante, a mais importante: perdão. O maior dos nossos problemas é o fato de nós sermos pecadores, e sendo pecadores por natureza nós somos orgulhosos, egoístas, e você sabe muito bem o quanto o orgulho e o egoísmo atrapalham os nossos relacionamentos, onde quer que nós estejamos, inclusive aqui no nosso convívio. E aqui nós vamos encontrar o único remédio para curar a doença do pecado, que é o perdão em Cristo Jesus. No nosso grupo se anuncia o perdão daquele que foi à cruz e derramou o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Mas aqui, meus irmãos, aqui não apenas se anuncia perdão para a cura, nós também queremos fazer do nosso grupo um local de cura. Nós queremos fazer do nosso grupo um local em que nós ouvimos a respeito de perdão e um local em que nós praticamos perdão mútuo também. Nós não estamos aqui apenas para ouvir, mas para aprender a praticar, para sermos capacitados em voltar para os nossos lares e lá nos nossos relacionamentos de família ou lá no trabalho, onde quer que nós estejamos, que o perdão seja a cura todas as nossas relações, porque Jesus veio fazer essa cura, morrendo na cruz e derramando o seu sangue. Muitas vezes, talvez nós até temos problemas aqui no nosso grupo, em realmente que curas sejam efetuadas, mas a cura de Jesus nos capacita, e nós precisamos desta cura. E este é o local em que nós encontramos perdão, coisa mais importante para o nosso viver, que Jesus conquistou para nós na cruz. Poderia ainda citar mais um outro motivo especial para nós pertencermos a esse grupo, para nós vivermos em comunhão e encontrarmos aqui o fortalecimento. Nós somos irmãos, nós aqui repartimos nossas tristezas, nós dividimos as nossas dificuldades, mas aqui nós damos as mãos em comunhão, fortalecendo-nos uns aos outros. E o momento mais concreto desta comunhão é quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor para participarmos do sacramento
sacramento da Santa Ceia. O sacramento da Santa Ceia é um momento que espelha a comunhão íntima que nós temos com Jesus e também entre nós, irmãos. Nesta Santa Ceia não participam pessoas sem preparo, não participam pessoas que não foram instruídas para ali estar, mas participam da Santa Ceia aqueles que, ouvindo a lei, reconhecendo os seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados, agarram-se ao perdão de Jesus quando Ele nos dá o seu corpo e sangue sobre o pão e o vinho. Para a Santa Ceia são convidados todos os pecadores penitentes para serem agraciados com o perdão. Muitas vezes alguns talvez não participem porque não conseguem compreender, e é por isso também que nós temos o nosso grupo de instrução, nós temos o pastor como conselheiro para poder explicar, para poder comunicar, para poder ensinar o verdadeiro sentido e significado da Santa Ceia, para que todos nós preparados usufruamos desse momento mais íntimo de comunhão com Jesus e também com os irmãos na fé. Como vocês podem observar, há muitos motivos para nós fazermos parte desse grupo, mas parece que até aqui eu apenas falei de benefícios que todos nós recebemos. E aliás, esse grupo aqui é um grupo em que Jesus nos beneficia ao máximo. Mas todos vocês conhecem um ditado popular que diz assim: quem vive para ser servido, não serve para viver. Muitas vezes, muitas pessoas que participam desse grupo, talvez se aproveitam apenas para serem servidos. E aqui é importante nós sabermos que também esse grupo existe para servir. E aqueles que foram servidos em Cristo, eles são capacitados também para servir outras pessoas. E esta é uma razão especial desse grupo existir. Porque nós chegamos a esse grupo, nós fazemos parte desse grupo em que as nossas necessidades e carências são atendidas, nós somos família, nós temos perdão, temos a orientação da palavra, temos comunhão, mas também nós queremos olhar para fora. Nós queremos olhar para tanta gente que não tem o privilégio de fazer parte desse grupo do qual eu tenho o privilégio de participar. E então hoje, quando a nossa congregação completa 82 anos, que na sua história foi uma congregação que viajou através de seus pastores e membros e criou tantas outras congregações, Brasil afora e até fora do país, como por exemplo Portugal, nós queremos lembrar que nós estamos aqui para servir, testemunhando o nome de Jesus a todas as pessoas e ajudando o próximo nas suas necessidades. É por isso que a nossa congregação mantém programas e atividades que visam isso. Fazemos isso através das nossas cantatas de Natal, especialmente aquela cantata que é realizada na praça, ou que fazemos isso através da nossa mesa de literatura, que também é colocada lá em praça pública para divulgar a nossa literatura, a distribuição de folhetos, e fazemos isso também através dos nossos projetos sociais, como por exemplo ajudar as crianças soropositivas no Hospital Café Gringo. E existem tantas outras oportunidades. Cada um de vocês na sua vida pode ter o seu projeto missionário, o seu projeto social, porque é para isso que nós estamos aqui, para servir, para olhar para fora, para falar de Jesus às outras pessoas e para ajudar o próximo necessitado. Eu pergunto então, esse grupo tem valor para nós? É importante nós estarmos juntos, como hoje, para cantar, para orar, para estudar a palavra. É importante nós nos reunirmos em outros momentos para nós nos abraçarmos, chorarmos juntos, nos alegrarmos, sairmos juntos, falar de Cristo para outros. Ou será que nós não descobrimos ainda exatamente as bênçãos de nós fazermos parte desse grupo que se chama Família da Fé, ou Família de Deus, ou Congregação Cristã, ou mais especificamente Comunidade Evangélica Luterana?
Esse lugar, meus irmãos, ele não precisa tremer, como tremeu naquele dia lá de Atos. Ele não precisa tremer para nós podermos sentir que aqui Jesus está presente. Porque o Espírito Santo, quando está nos nossos corações, ele nos faz tremer todos os dias. E tremer significa confessar a nossa fé, confiar nas promessas de Deus e vivê-las todos os dias. Para terminar, só quero lembrar para aqueles que levaram o boletim do mês de setembro para casa, havia aqui um artigo que eu escrevi como título Colônia dos Céus. Quem não tem, ainda existem alguns exemplares lá na saída. E esse artigo contém uma citação de um livro que diz assim: uma congregação cristã é a expressão visível da Santa Igreja Cristã em um local determinado. Ela é a igreja em miniatura, uma colônia dos céus, uma comunhão onde Cristo se faz presente, um bando de peregrinos em marcha. Os seus membros são unidos pelo chamado de Deus, recebendo dele vida espiritual eterna. E esta vida não é para se usufruir isoladamente, mas como povo de Deus. Os membros são coparticipantes da mesma vida de Deus. Isso apenas para dizer, meus irmãos, que todos nós temos uma grande esperança: estar com Deus lá no céu, na vida eterna. Enquanto nós não estivermos lá, o nosso grupo é uma miniatura dos céus. Enquanto nós não estivermos lá, Deus faz desse grupo uma pequena colônia dos céus, que nós podemos chamar também de um oásis num deserto. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para agradecer a Deus e para permanecer firmes neste grupo e exercendo as funções que Jesus deu a esse grupo de executar aqui no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.